Gálatas, capítulo 4, vamos ler os versículos de 8 até 11. Quando eram pecadores ignorantes, estas pessoas da Galácia, daquela região, os crentes daquela região da Ásia, tinham servido os seus falsos deuses, tinham experimentado a tragédia dessa escravatura pagã, eram escravos de ídolos, de falsos deuses. Mas depois ouviram sobre Jesus, confiaram em Cristo, foram libertados da superstição, da escravidão desses demónios, desses falsos deuses. E agora, este é o contexto desta carta, estavam a abandonar a liberdade em Cristo, estavam a voltar ao passado, à escravidão, estavam a abandonar como que a escola da graça, a universidade da graça, coisa para adulto, coisa para gente crescida, e a matricular-se na creche, como se fosse o jardim de infância da lei. Estavam a destruir todo o bom trabalho que o Senhor havia feito neles através do ministério de Paulo, porque a obra é do Senhor, o trabalho é do Senhor. E Paulo, ele tinha este receio, este medo, ele estava preocupado com esta situação. Embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, e nós vemos isso em passagens como Romanos capítulo 5, especialmente Efésios capítulo 2. Mas a salvação traz consigo responsabilidades muito sérias. À medida que o Senhor se vai revelando, à medida que vamos conhecendo Deus, Ele vai tornando conhecido para nós, Ele vai exigindo de nós alguma resposta, alguma coerência. E é por isso que Jesus diz em Lucas 12, são palavras do nosso Senhor Jesus: aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Paulo tinha consciência que tinha dado muito àquelas pessoas. Ele tinha-se dado a ele, tinha dado o seu tempo, aquilo que Deus lhe tinha revelado, aquilo que Deus lhe ensinou sobre a verdade do Evangelho, Ele tinha dado a essas pessoas. Por isso ele esperava muito, porque ele sabia que Deus esperava muito dessas pessoas. Por isso a frustração, a tristeza, a irritação, a indignação de Paulo. Paulo está chateado com estas pessoas. E ele usa a linguagem forte. Deus exige que os crentes vivam uma vida santa porque são filhos de um Deus que é santo e que espera amor e adoração em resposta à sua graça, à sua salvação graciosa, à sua revelação amorosa. E esse dever dos crentes está relacionado com os princípios morais, espirituais, que não mudam, são imutáveis, que refletem eternamente a natureza de Deus. Deus revelou-se como Deus eterno, os seus atributos ficaram claramente percebidos nas coisas que Ele criou. Mas mais do que ter criado e revelado o seu poder, a sua grandeza, Deus falou, Deus usou pessoas para que elas dissessem exatamente aquilo que Ele queria que outras pessoas ouvissem. Contudo, essas coisas que são princípios morais, são princípios imutáveis que estão na lei do Senhor, elas são superiores a algumas outras que são apenas rituais e cerimoniais do povo judeu. E então estes princípios, esta verdade de Deus revelada na sua lei, falou através de Moisés, falou através dos profetas, mas esses princípios não incluem então essas cerimónias exclusivas do povo de Israel que estava debaixo da lei mosaica. Mas havia algumas pessoas que achavam que sim, estavam a influenciar, eram os judaizantes que estavam a tentar voltar estes crentes para a lei e escravizá-los, colocá-los debaixo dessas cerimónias, desses rituais exclusivos do povo de Israel. Então eles falsamente ensinavam, falsamente afirmavam que a vontade de Deus era que todos os homens, mesmo tendo conhecido Jesus, mesmo tendo ouvido o Evangelho, fossem circuncidados. Tinham que guardar a lei de Moisés. Por isso, uma das razões porque nós nos reunimos e precisamos nos reunir como igreja é o desejo de nós conhecermos melhor o nosso Deus, o Deus verdadeiro. A maior tragédia
O maior mal, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é não conhecer Deus. Essa é a maior tragédia. Não há mal maior do que esse. Não conhecer Deus. E houve um momento em que essas pessoas não conheciam Deus. E elas estavam amaldiçoadas. Elas estavam debaixo de condenação. E antes de chegar à fé salvadora, nenhuma pessoa conhece Deus verdadeiramente. Só a fé salvadora, a fé graciosa de Deus, só essa fé em Jesus, na mensagem da cruz, é que permite conhecer Deus e o verdadeiro Deus. O Espírito de Cristo, que é outorgado, que é dado, que é oferecido por Deus, por meio da cruz, da mensagem da cruz, da convicção, da confiança nessa mensagem, é que permite conhecer o Deus verdadeiro. Não há outro caminho para Deus, para conhecer o Deus verdadeiro. E nós sabemos que se há ainda algum homem ou mulher que não entende o Evangelho, se o Evangelho está encoberto, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, é para os que se perdem que está encoberto. Se alguém ainda não conhece o Evangelho, está perdido, está amaldiçoado. Se alguém ainda não crê, ainda não conhece Deus e é conhecido por Deus desta forma, está perdido, está em iminente sofrimento e agonia. Essas pessoas são descritas no versículo 4 como pessoas que foram impedidas de ver. Diz o texto que o Deus deste século, e é uma referência a Satanás, ao diabo, ele que neste momento governa os reinos do mundo. Por isso ele pôde, no momento da tentação a Jesus, dizer: vês, os reinos eu posso te os dar, porque eles foram perdidos pelo homem. O ser humano, quando deixou os caminhos de Deus, deixou a comunhão com Deus, a quem tinha sido confiada a terra e os reinos da terra e a autoridade na terra, perdeu-a para Satanás, para o diabo. Então o diabo, ele cega o entendimento das pessoas que não creem, dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, não lhes resplandeça, que não fique brilhante o Evangelho. Mas Cristo, com a sua glória, Ele é a imagem de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. É Jesus o verdadeiro Deus. Nós, dizem os apóstolos, disseram, e nós também dizemos aqui, como seguidores de Jesus e herdeiros da mensagem apostólica, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É para que Cristo seja conhecido, para que Deus seja conhecido. É para isso que Deus usa homens, a voz desses homens, ou as cartas, neste caso, de homens como Paulo, para que ele fosse conhecido. Uma outra passagem que descreve o antes e o que deveria ser o agora, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo diz aos irmãos de Éfeso: eu digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eram assim os gálatas que não conheciam Deus, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, não conhecem Deus, não conhecem as suas leis, não conhecem esses princípios eternos, imutáveis. Isso acontece por causa da dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Os incrédulos são impuros, têm desejos impuros. Os incrédulos não conhecem Deus, não conhecem o Deus verdadeiro. É só por meio da fé, é preciso crer. Crer no Evangelho, crer nas promessas de Deus, crer na história e na mensagem de Jesus. Uma outra passagem importantíssima está um pouco antes, no capítulo 2, especialmente no versículo 12, mas
Eu começo a ler no versículo 11. Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Alguém que não conhece Deus, as alianças de Deus, alguém que não conhece a palavra de Deus, anda sem Deus no mundo. É alguém que está sem Cristo, está separado da comunidade que recebeu a revelação de Deus, recebeu as promessas, os oráculos de Deus, a sabedoria de Deus. A maior tragédia, o maior mal, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela não conhecer Deus e não querer conhecer Deus. A maior tragédia é pessoas saberem que há espaço como este para conhecer Deus por meio da sua palavra e não querer estar nem neste lugar, nem em nenhum outro lugar igual a este, num dia como este. É uma tragédia. É a pior coisa que pode acontecer a alguém, é desprezar dias como este, lugares como este, momentos como este. São pessoas amaldiçoadas. Pessoas que não conhecem Deus nem querem conhecer Deus. São pessoas que serviam deuses que por natureza não o são. São falsos. Não têm esse poder que as pessoas acham que eles têm. Aqui é evidente, é uma referência àquele panteão greco-romano, os mesmos deuses, mesmas divindades com nomes diferentes. Os gregos deram uns nomes, os romanos deram outros nomes, e esta região eram estas entidades que eram adoradas. Mas na verdade, como divindades, elas nem existem, não são nada. São deuses imaginários. Mas era este tipo de entidade que era adorada pelos Gálatas. Esse tipo de comportamento, de situação, ela é descrita em Romanos 1:23, quando Deus diz que mudaram a sua glória, a glória dele, diz através de Paulo, descrevendo a incredulidade, a idolatria, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esses eram os ídolos, com essas imagens de coisas criadas por Deus. Numa outra carta, em 1 Coríntios, no capítulo 8, ainda sobre este assunto, no tocante à comida sacrificada a esses falsos deuses, aos ídolos. Então essa referência à idolatria, à confiança nesses deuses imaginários, diz o texto que sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Esses ídolos não são nada, nem são deuses, isso não é nada. Essa é a denúncia da Bíblia, essa é a denúncia de Paulo. Essas coisas não são nada, não têm poder nenhum para salvar, para dar um prazer verdadeiro. Mais à frente, no capítulo 10, eu digo que as coisas que eles sacrificam nesses cultos pagãos e idólatras não é a Deus que sacrificam, não é um culto a Deus, é aos demónios. Na verdade, são os demónios que estão por trás da idolatria, a fazer com que pareça que essas imagens têm algum tipo de poder, que essas orações, que esses ideais, que esses comportamentos têm algum tipo de eficácia. São demónios, são mentirosos. Eles servem o pai da mentira. E por isso, Paulo está preocupado. Eu não quero que vocês se associem aos demónios. Então não adorem falsos deuses. Na verdade são demónios. Mais à frente, capítulo 12, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Têm boca, mas não falam. Têm pés, mas não andam. Não fazem nada. São imagens. Imagens de coisas criadas por Deus. Não são Deus. Não são poderosos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? Quando nós chegamos, quando pregamos o Evangelho, o que é que aconteceu convosco? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Foi isto que aconteceu com os Gálatas, foi o que aconteceu com os Tessalonicenses, com os de Filipenses, com os de Éfeso, os de Filipos e os de Éfeso. Converter-se a Deus para servi-lo. Isto é que é uma conversão genuína.
Alguém que se converte a Deus, alguém que entende o Evangelho, quer servir o Deus vivo e verdadeiro. É por isso que nós queremos continuar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a conhecer Deus. Nós queremos deixar os ídolos. Nós queremos deixar os falsos deuses. Nós queremos que Deus nos mostre a que é que nós estamos apegados para ter esperança, para ter confiança, em que é que nós achamos que realmente temos verdadeiro prazer e entusiasmo. Nós queremos que Deus nos ensine. Existem alguns deuses atuais da nossa sociedade. Na verdade, eles são intemporais. Alguns destes têm sido deuses, têm sido ídolos, têm sido falsas esperanças ao longo dos séculos, como pessoas. Há muita gente que confia em outras pessoas, que faz de pessoas deuses, faz das pessoas ídolos, artistas, pessoas que sabem usar muito bem as mãos, as palavras, atores, cantores, músicos, escritores, desportistas, empresários, políticos, oradores, religiosos, até pastores e missionários, escritores, autores de livros. Podem se tornar ídolos e têm se tornado ídolos para algumas pessoas que se dizem evangélicas. Mas amigos, parentes, os cônjuges. Então pessoas podem ser ídolos, podem ser falsos deuses, que não são deuses, mas ocupam o lugar de Deus e ficam no nosso coração como se fossem Deus. Nós nutrimos por essas pessoas aquilo que deveríamos sentir por Deus e apenas por Deus. Mas há coisas também que podem ocupar o lugar de Deus, como o dinheiro, bens materiais, coisas que nós podemos tocar, comprar, ter em casa, podemos levar connosco e que é impossível na nossa concepção perder essas coisas. Se eu perder essa coisa, eu prefiro morrer. Há gente assim apegada a coisas, a bens materiais, a casas, a terrenos, a contas bancárias, que se perderem essas coisas, esses bens, elas dizem, então eu posso morrer. Se eu perdi um Deus, eu perdi o meu ídolo, eu perdi a minha segurança, então eu quero morrer. Mas também ideais. Ideais podem ser ídolos, podem ser deuses, como a fama, ser famoso, ser conhecido, ter muitos seguidores, ter muita gente que conhece a história, que sabe, que quer tirar uma fotografia porque aquela pessoa é conhecida. Então esse ideal de buscar a fama, de alimentar a fama. Também outro ideal, a aparência. Pessoas obcecadas com a sua aparência e que se ficam desfiguradas por causa de uma doença, de um acidente, elas dizem, então eu prefiro morrer. Eu fiquei com uma cicatriz visível. Há pessoas assim. Pessoas que fazem da aparência um Deus. Ou do casamento. Ou dos filhos. Ou da saúde. Ou do conforto, ou do bem-estar. Há essa possibilidade de nós seguirmos outros deuses que não o Deus verdadeiro. Seguindo pessoas, andando atrás de coisas, guardando coisas, perseguindo ideais. E essas coisas podem realmente, estas podem ser entidades que ocupam o nosso coração e que substituem o Deus vivo e verdadeiro. Pessoas que quando estão tristes ou ansiosas buscam açúcar, chocolate, bebidas doces ou alcoólicas, buscam gordura, sejam hambúrgueres, salgadinhos, buscam entretenimento, quer na música, nas séries, no desporto, nos jogos eletrónicos, nas drogas, sejam elas legais ou ilegais. Pessoas que seguem outros deuses, que não são deuses, coisas que realmente não têm poder para libertar, para salvar, para perdoar pecados, para dar vida eterna. Mas há pessoas que se apegam a estas coisas. Servieis a deuses que por natureza não o são. Mas que bênção é ter apóstolos, pregadores, profetas no nosso meio, que passam por nós, pela nossa vida, para que deixemos esses ídolos e para que nos convertamos a Deus e que o sirvamos, o Deus vivo e verdadeiro. Não servir aos ídolos, mas servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, melhor dizendo, sendo conhecidos por Deus.
Nós só podemos conhecer Deus porque Ele nos conheceu primeiro. Assim como só o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a mim porque quer vir. É o Pai que traz. É Deus que quer. E Deus traz. Capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Por isso, diante desta expressão de um Deus que decidiu amar, sendo nós ainda pecadores, estando nós perdidos, a seguir deuses que nem deuses são, como é que estáis voltando outra vez? Essas coisas, pergunta Paulo, incomodado. Como? Como é que estás voltando outra vez a essa escravidão e essas coisas de bebé que não têm discernimento, não têm entendimento, rudimentos fracos e pobres? Esta expressão fala da extensão da regressão dos cristãos da Galácia. Eles estavam a regredir, estavam a andar para trás. Estavam a abandonar o poder do Evangelho pela fraqueza da lei, a trocar o poder do Evangelho pela fraqueza da lei. Estavam a trocar a riqueza do Evangelho pela pobreza da lei. A lei nunca tornou ninguém rico ou poderoso, pelo contrário, a lei só pode revelar a fraqueza, a falência espiritual do homem, mostrar que é pecador, que não tem mérito nenhum, que merece o inferno. É isso que a lei faz. Foi para isso que Deus deu a lei. E não é de admirar então que Paulo esteja a sofrer, angustiado por causa dessas pessoas, desses crentes. Ele sabe que são irmãos, mas ele está angustiado ao vê-los abandonar a liberdade e a trocar pela escravidão, a trocar o poder pela fraqueza, a riqueza pela pobreza. Guardais dias e meses e anos, guardais essas coisas. Será que isto quer dizer que é errado os cristãos separarem um dia por ano para celebrar, recordar o nascimento de Cristo, para celebrarem a Páscoa, ou a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, ou a bênção das colheitas no outono? Será que é errado? É isso que Paulo está a condenar? Nós cremos que não. Não necessariamente. Não é isso. O problema é que se estivermos a observar esses dias, essas estações, esses meses, essas ocasiões, se estivermos a fazer isso na esperança de ganhar algum mérito espiritual, nós tornamos-nos escravos e estamos a pecar. Porque eu obedeço, porque eu celebro o Natal, porque eu celebro a Páscoa, porque eu celebro a ceia do Senhor, então eu mereço proteção, eu mereço bênção, eu mereço prosperidade. Porque eu fiz, na festa das colheitas, lá estava eu com a minha oferta. Então, Deus, tu tens que me abençoar. Se é este o raciocínio, é pecado, está errado. Isto é denunciado por Paulo e pelo Evangelho. Se alguém pensa que está a salvar a sua alma ou a crescer automaticamente na graça por causa de uma observância religiosa, de rituais, então é culpado de legalismo. Se alguém acha que está a crescer na graça de Deus porque obedece a rituais, a cerimónias judaicas da lei de Moisés, e por isso então está a receber graça e a crescer na graça porque está lá religiosamente, fisicamente, a fazer escrupulosamente o que a lei manda, é legalista. Todos nós devemos ter cuidado. Com esse espírito legalista, nós fomos contaminados com isso. Todos nós temos isso. É um espírito que atende aos desejos da carne. A carne quer ser afagada. A carne quer que a pessoa seja admirada, seja lembrada. E a lei, as regras, os rituais permitem isso à carne. Estás a ver? Eu fiz. Eu fui primeiro a chegar. Eu fui primeiro a concluir. Estás a ver? Eu não falto a nenhuma reunião. Isso leva ao orgulho, faz desse acontecimento, que é algo externo, apenas externo, um substituto para
aquela experiência interna em espírito e em verdade. Contudo, se na observância desses dias, desses meses, desses tempos e anos nós expressarmos a nossa liberdade em Cristo e se deixarmos que o Espírito nos enriqueça com a sua graça, então a observância pode ser uma bênção espiritual. Pode ser. Não que é necessariamente porque alguém é batizado, recebe a graça. Alguém participa da ceia do Senhor, recebe uma graça. Não é assim. Tem que haver uma experiência interna de fé e de confiança. Tem que haver espírito, tem que haver verdade, não apenas exterior e religiosidade. E nós falamos sobre este assunto, especialmente para falar do sábado, quando há um ano atrás, mais ou menos há um ano atrás, quando estávamos a estudar Deuteronômio capítulo 5, os mandamentos, e nos debruçamos sobre o sábado, este assunto de guardar o Shabat. E este é um assunto que eu creio que nós precisamos voltar, ainda que de forma resumida, a essas ideias, porque é uma das expressões que aparece neste texto, guardais dias. Ainda há pessoas, eu creio que ainda há pessoas que não entenderam tudo acerca do Novo Testamento e do Evangelho. E da explicação que o autor aos Hebreus, que pela soberania de Deus, na sua providência, decidiu que ficasse anónimo. Mas foi a pessoa que melhor explicou este conceito do Shabat. É uma palavra hebraica e que, traduzido para português, dá sábado e que significa cessar, terminar, descansar. A palavra está associada ao 7º dia após os 6 dias da criação e é assim que nós a vemos utilizada em todo o Antigo Testamento. E há 2 temas que governam o Shabat, que é recordar e observar. É uma comemoração, portanto, é trazer à memória, recordar o Deus que criou o universo. Deus realizou a sua criação em 6 dias. Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Porquê? Porque Ele criou os 6. E Ele queria que nós lembrássemos que há um Deus Criador. E por isso Ele instituiu o sábado para que Deus, o verdadeiro Deus que criou todas as coisas, fosse lembrado. É, portanto, um momento de recordar o Shabat. E é também uma comemoração da libertação do cativeiro egípcio. Em Deuteronômio 5, versículo 15, nós lemos: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, além da criação, tem também a libertação do Egito. E a guarda do dia de sábado permite lembrar que temos um Deus Criador e um Deus libertador. Um Deus que salva. Essa é a razão pela qual Deus instituiu o sábado. Para Ele se revelar: eu sou Criador, eu sou Salvador, eu é que liberto. E esse é o conceito de Shabat, do sábado. Assim, o adorador judeu também é lembrado que a verdadeira liberdade vem de seguir a Deus, o Deus que criou e que salvou, o Deus que liberta. Em Êxodo 23, 12, nós lemos: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Esta expressão, anotem esta passagem, Êxodo 23, 12, para que tome alento. E há aqui alguns princípios de liberdade cristã. Em Romanos 14, nós lemos que há pessoas que fazem diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Embora já não fosse exigido por Deus, o crente judeu fraco sentia-se compelido a observar o sábado e outros dias especiais associados ao judaísmo. Por outro lado, o gentio fraco queria separar-se dos dias especiais das festividades associadas ao antigo paganismo, aos feriados dos demónios, por causa da imoralidade, da idolatria que ele praticava nesses feriados e nessas festas. E então chegamos a Roma e à carta aos Romanos, e Paulo diz: cada um saiba bem o que é que vai fazer no Shabat, ou no domingo, ou na terça.
Em Colossenses 2:16 nós lemos: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa. Não é motivo para sermos julgados se somos ou não espirituais, se somos ou não são crentes, por causa de dias. Não é isso que define alguém que tem fé verdadeira. Não são dias, não são celebrações, não são festas. E este texto é muito claro. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Mas foi o fulano de tal que ensinou. Está lá no seu tratado teológico. E daí? Foi isso que Deus disse na sua palavra? Que tem que ser esse dia, que tem que ser e não pode ser noutro? Onde está? Na revelação específica de Deus. O que a revelação específica de Deus é que dias são sombras de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Todos os dias o corpo é de Cristo, não é num dia da semana. Mas há um conceito claro de descanso, e aí nós entramos em Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19, para explicar o que é o Shabat. E esta palavra é muito importante, a palavra descanso. Não é só no capítulo 4, mas se quiserem, se já têm a Bíblia aberta em Hebreus, podem ver no capítulo 3, versículo 18, contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem entra no Shabat é quem tem fé. Não é quem sabe ver o calendário e olhar para o relógio. Para entrar no Shabat, para observar o Shabat, tem que ter fé. Capítulo 4, versículo 3. Nós que cremos, entramos no descanso. Não é nós que seguimos o calendário judaico ou chinês ou gregoriano. Quem entra no Shabat, quem guarda o sábado, é quem entra nesse descanso. É preciso crer para viver o Shabat, para viver o sábado. Porque em certo lugar, versículo 4, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Capítulo 4, versículo 8. Se Josué lhes houvesse dado descanso, se aquela terra fosse verdadeiramente o descanso que o povo estava à espera e que precisava, se tivesse a ver com coisas físicas, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um Shabat, um sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Entendeu Deus? Entendeu a revelação de Deus? Então creia. Creia, confia no que Deus diz. Não desobedeça. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Confiadamente. O descanso é para chegar e confiar. Confiar no quê? Deuteronômio 5,14 diz que o propósito do sábado. O sétimo dia é o dia do sábado, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O sábado é para que descansem. Não precisa circuncisão. Não precisa mais sacrifícios de animais, de bezerros e de ovelhas e de bodes. Não precisa mais de farinha. É preciso crer que está consumado. É preciso crer que Jesus fez o que tinha que ser feito. Ele trabalhou. Ele fez. Isso é descansar. Isso é confiar. Jesus fez. É pela graça que somos salvos.
por causa do trabalho que custou muito ao nosso Salvador. Ele pagou um preço muito alto, mas para nós é de graça. É pela graça, é por meio da graça de Deus. A liberdade que nós agora temos por meio da fé em Jesus Cristo permite-nos descansar ou adorar o Senhor em qualquer dia que nós desejemos. Desde que nós não estejamos a julgar os nossos irmãos nesta matéria ou usar a observância de um determinado dia como meio para ganhar a justiça ou para se assegurar da salvação. Com certeza, a observância do Shabat, como alguns crentes fazem, inspirados no modelo judeu, pode ser uma honra para Deus e pode ser muito benéfica para si, para os filhos, para a família, mas nós não a vemos como uma exigência para aqueles que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, é em Cristo que descansa. Este é o nosso entendimento, este é o nosso posicionamento como Igreja Bíblica acerca do sábado, do Shabat. É um conceito que traz essa ideia de descanso e para nós tem algumas implicações. Temos que respeitar o sono, pausas para recuperar, fazer intervalos no trabalho. Nós precisamos recuperar as forças com alimentos que realmente nos restauram as forças, não nos roubam as forças. Isto dá a ideia de que nós somos fracos e precisamos de descansar. Nós não temos todo o poder e toda a força. Isso faz de nós pessoas realmente carentes, humildes. Isto é um exercício de humildade. Nós precisamos descansar. Nós precisamos dormir. Nós precisamos de pausas. Nós precisamos de intervalos. Nós precisamos de comida para restaurar as forças. Nós precisamos. Nós somos dependentes. Nós somos fracos. Nós não somos super-heróis todo-poderosos. Nós precisamos de descanso. O nosso entendimento é que o sábado também tem a ver com devoção. Descanso e devoção. Devoção tem a ver com aquilo que estamos a fazer, cantar, adorar o Senhor, louvá-lo, expressar gratidão, dizer muito obrigado, Senhor, louvá-lo por Ele nos ter salvado, nos ter salvo, nos ter conduzido a Ele mesmo, nos ter chamado para si. Devoção são serviços, é serviço a Deus. É trabalhar para Ele porque Ele trabalhou por nós e para nós. É amá-lo porque Ele nos amou. Isso é devoção. Devoção dá-nos alento. Quando estamos num culto, quando ouvimos a exposição bíblica, quando cantamos hinos, quando oramos, isso dá-nos alento. Quando descansamos no Senhor na mensagem da cruz, isso dá-nos alento. O sábado é para dar alento. O que fazemos aqui ao domingo, às 3h30, a partir das 3h30, é para nos dar alento. É por isso que nós valorizamos este dia, esta hora, este formato. Mais um D para ajudar a entender o que é o Shabat. Descanso, devoção, desmaterialização. O Shabat ajuda-nos a não estarmos tão presos às coisas aqui da terra. É para reafirmar a nossa lealdade ao reino espiritual e eterno, ordenando as nossas vidas tanto na terra como no céu, colocando as coisas na devida ordem, no seu devido lugar. É Deus que nós estamos a buscar. Eu parei de trabalhar porque o dinheiro não é a coisa mais importante. E até queriam-me pagar horas extras, só que domingo é o dia que a igreja se reúne. É o dia de eu adorar o Senhor. Então eu vou me desmaterializar. Eu vou dizer à minha alma e aos meus irmãos e a Deus em primeiro lugar: Deus, Tu és mais importante do que o meu salário, do que o meu sustento. É por isso que eu estou aqui e faltei ao trabalho. Eu perdi o dobro do salário, porque Tu és mais importante. Quem não entende isto, Paulo fica com medo. Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Literalmente, a palavra grega transmite a ideia de alguém que está em fuga por causa do terror. Está espantado, está amedrontado, está dominado pelo espanto ou pelo medo. Paulo usa uma palavra muito forte: eu tenho medo, eu estou com medo. Eu receio. Mas em português não dá a mesma força que Paulo escolheu usar em grego. É natural ter medo
É natural ter receio, preocupação de estar a usar mal o tempo, os recursos, a energia, a vida. Foi isso que Paulo sentiu. Será que foi em vão o meu tempo aí convosco, todo o meu trabalho? O que eu vos tentei ensinar? Eu tenho medo de ter perdido tempo convosco. Eu tenho receio de ter trabalhado em vão para convosco. É um pensamento muito humano. Paulo está a agir como um homem, a mostrar o seu coração humano, de irmão, de pai, de amigo, de alguém. Será que eu perdi tempo convosco? É verdade que havia aqui um receio também. Será que estas pessoas não entenderam o Evangelho verdadeiro e ainda estão incrédulos? Ainda são ímpios? Ainda não nasceram de novo? Ainda não têm o Espírito Santo? Receio de vós tenha trabalhado em vão para convosco? E há alguns textos parecidos com este que nos ajudam a entender esta ideia. Em Filipenses 2,16, é preciso preservar a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Só quem preserva na palavra, só quem guarda a palavra, não esquece a palavra, é que mostra aos pregadores, aos evangelistas, aos pastores, aos apóstolos, a Jesus, que o trabalho não foi inútil, não foi em vão. Eu ouvi, eu criei, eu vivi. Não foi em vão, irmão Paulo. Eu entendi, por isso eu pratiquei, eu vivi. Outra passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Está a falar para crentes, mas está a dizer que pode ser que o diabo entre, que Satanás ganhe espaço e vos enfeitice e vos engane. E o nosso labor, o nosso trabalho, o nosso ensino tornou-se inútil. Paulo tinha medo. O medo humano, o medo racional, o medo inteligente. Quer dizer, depois de todo este tempo, depois de tudo que eu ensinei, depois de tudo que nós vivemos juntos, voltar a essas coisas. Rudimentos fracos e pobres. Eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Mas, se nós fizermos o nosso trabalho como para o Senhor, à maneira do Senhor, nós não deixaremos de receber a recompensa do Senhor. E isto corrige, o próprio Paulo corrige-se a si mesmo. Esta afirmação está baseada em trechos como este, Mateus 10, versículo 40. O Senhor Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Paulo, se tu fizeste como para mim, tu não vais perder o teu galardão. O teu trabalho não foi inútil, Paulo. Não foi em vão. Tu fizeste por minha causa, fizeste para mim, foi para me servir. Mais à frente, capítulo 25, 40, Jesus diz: sempre que o fizestes o bem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se fazem em nome de Jesus, como que para Jesus, a pensar em Jesus, é fazer a Jesus. É Ele que diz, é Ele que explica isso. Em Colossenses 3, Paulo então, ele instrui a igreja em Colossos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é Cristo o Senhor que estáis a servir. Não é a homens que podem fingir, fracassar, que podem voltar para a escravidão. É Cristo. Então façam para o Senhor. Façam como para o Senhor. Não para os Gálatas, não para os romanos, não para os amadurenses, não para os portugueses ou os brasileiros. Façam como para o Senhor. Porque o trabalho no Senhor, aquilo que é feito no Senhor, não é em vão. Por isso, irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo tinha muita informação para se corrigir a ele mesmo e não ficar com receio de que o seu trabalho seria inútil ou seria vão.
Mas todos estes versículos, especialmente este de Gálatas, parece trazer, e Paulo conhecia muito bem o profeta Isaías, o rolo de Isaías. Nós sabemos quantas porções de Isaías ele citou, mas há uma em particular, que se refere a Cristo, o servo do Senhor. Isaías, capítulo 49, o versículo 4. Marquem este versículo. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aqui a aprender de Paulo e com Paulo. Eu mesmo, diz o servo do Senhor. Esse é o contexto de Isaías 49. Eu mesmo disse de balde, ou seja, é inútil, é vazio, é sem sentido que eu tenho trabalhado. Inutilmente gastei as minhas forças, diz o servo do Senhor, o Messias. Alguém que tipifica Jesus Cristo. Todavia, o meu direito está perante o Senhor. A minha recompensa perante o meu Deus. É Deus que me vai recompensar. Não é a vossa fidelidade, não é a vossa obediência, não é a vossa espiritualidade. O meu direito está perante o Senhor. A minha recompensa perante o meu Deus. Por isso, se nós fizermos o trabalho do Senhor como para Ele, se fizermos a nossa parte como para o Senhor, à maneira do Senhor, nós não deixaremos de receber a recompensa do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão.